Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração, espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão, pastor William, que sempre está aqui colaborando com as nossas pautas, assim como o nosso irmão Adilson, e que sempre encontra alguma pérola na internet no horário do seu almoço. Ele que trabalha, é pastor, é casado, tem a sua casa. Aí no horário do almoço, parece que toda vez que ele vai mexer na internet, ele encontra um negócio, aí ele fica meio que surpreso, fala assim, pastor Paulo, toma aí, material falando de Bíblia. E dá uma olhadinha só, irmão, aqui, ó, nesse comentário de um determinado pastor, é o Filho do Fogo, aqui do Rio de Janeiro, um pastorzaço, cantor, e que faz parte da Cerebrai, está sempre lá cantando ou pregando. É um camarada que Deus tem usado, mas eu vou acreditar que aquilo que ele escreveu foi uma brincadeira. Eu vou acreditar que aquilo que ele escreveu foi uma brincadeira, porque o que o pastor William me mandou aqui é um negócio muito sério. Ele está fazendo uma postagem, um irmão comenta algo, dizendo que está com saudades do amigo, e aí o seu comentário aqui, ó saudades, tu é o chefe, o homem que manda no Espírito Santo. Hã? Como assim? Aí bota a risada, sou seu fã. Chefe, o homem que manda no Espírito Santo. Eu não conheço a pessoa de quem ele está falando, mas possivelmente seja uma pessoa que seja usada nos dons espirituais, coisa que eu respeito muito, quem é usado por Deus, assim como também quem é pregador, quem é irmão, meu respeito a quem é crente em Cristo Jesus e que leva o evangelho, a preciosa semente, andando e chorando. Agora, esse tipo de coisa não dá nem para a gente fazer como brincadeira. E aqui eu discuto o campo das ideias. Entendeu? Por quê? Porque a igreja brasileira ela já tem preguiça de ler a Bíblia. Se você pegar e fizer uma pesquisa, a cada 10 crentes que você perguntar, você já leu a Bíblia toda? 2 leram ela toda. Se você fizer uma pesquisa com pregadores, a cada 10 pregadores que forem na sua igreja, faça um avaliativo dos 10 que forem. Pergunte lá no final do culto se algum deles já leu a Bíblia toda, se já teve o prazer, não estou falando do luxo, mas o prazer de ler a Bíblia toda. Boa parte dos pregadores nunca leram a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E aí, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai nos informar que o analfabetismo bíblico é uma crescente no meio do povo de Deus por conta do não conhecimento das Sagradas Escrituras e para não terem o trabalho de se aplicar para tal, eles gostam e preferem serem manipulados. E o que mais me constrange é que quem é usado, ele hoje tenta se sobressair como maioral, como quem diz assim, eu sou o cara, eu sou o the best. Irmãos, o Espírito Santo precisa ser tratado com mais zelo. Ele é uma pessoa. Ele faz parte da divindade. Ele é a própria divindade. Tanto é que Jesus, sendo argumentado pelos seus discípulos, mostra-nos o Pai. E aí ele disse, quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Os 3 são um. Um que se divide em 3. Dr. Russell Shedd, de saudosa memória, dizia, se você tentar entender a Trindade, você vai ficar lelé da cuca. Você aceita por fé. Aí alguém vai dizer, mas pastor Paulo, isso é um pensamento grego. É um arrazoado da Grécia, dentro da sua filosofia. Sim, todavia, como eu irei descrever todo o poder de Deus? Falando de Bíblia, Isaías, capítulo de número 43, verso de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou.
e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu ou operando eu, quem impedirá? Um Deus que não pede licença a ninguém para fazer o que tem que fazer. Um Deus que não precisa de um caminho para andar, ele é o próprio caminho. Um Deus que não precisa de uma chave para abrir porta, nem precisa da porta, ele é a própria porta. Um Deus que não precisa de nada para fazer milagre, porque do nada ele faz milagres. Ok? Você acha mesmo que você vai mandar nele? Você acha mesmo que pode manipular o Espírito Santo? Pensa comigo, igreja. Vem comigo, meus irmãos. Porque essa galerinha, eles são usados por Deus, pela bondade e misericórdia, através dos dons espirituais. Só que não dá para a gente brincar com esse tipo de ideia. Não dá para a gente brincar com esse tipo de assunto. Porque o Espírito Santo é quem comanda. É ele quem levanta e é ele quem abate. É ele quem separa para a obra. E é ele quem qualifica. E é ele quem capacita. Depois que o Espírito Santo desceu, e isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, segundo a narrativa lucana, no advento pelo qual eles estavam ali reunidos no cenáculo, e o Espírito veio como o som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Qual for a primeira coisa que eles fizeram? Se submeteram à vontade do Espírito de ir cumprir o ID. Começaram a pregar. Maravilhas e sinais começaram a acontecer. Eles continuaram na prática da oração. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João subiam ao templo. Tinha o aleijado da Porta Formosa. Irmãos, quantas maravilhas se fizeram. E ninguém ousou a dizer que mandava no Espírito Santo. A nossa geração é estranha. Ela diz que tem intimidade com Deus, mas não vê sinais e maravilhas. Ela tem a capacidade de chamar Deus de você, mas não tem capacidade de renunciar às suas próprias vontades. E a gente precisa pensar. O que está acontecendo com a nossa geração? Será que essa galera manda no Espírito Santo mesmo? Ou será que foi apenas uma brincadeira? Porque, irmão, a coisa está séria. Tem gente que treina em casa o falar em língua, o mistério. Aí quando entre aspas, o comediante, o apóstolo Arnaldo, pega a marretinha dele, começa a sentar na cabeça dos crentes, vocês ficam tudo nervosinho, chateadinho. Mas como é que você quer que o cara não fale da gente se a gente dá material pro cara? A gente precisa ter mais cuidado naquilo que nós falamos e naquilo que nós reagimos. O Espírito Santo ainda continua comandando a igreja e até o dia de Cristo, ele é o outro Consolador que Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Não tem como você mandar no Espírito Santo, mas se você for humilde, de se colocar em prontidão para ser mandado por ele, essa geração será marcada pelo poder do Espírito. Amém? Amém ou não amém? É isso aí, pessoal. Muito obrigado ao meu pastor William, que nos enviou esse comentário aí, tirou o print. O print é eterno, você pode até pagar a postagem, mas o print é eterno. Muito obrigado pelo carinho, que sempre trata aqui o Falando de Bíblia. E daqui nós seguimos a nossa proposta, Falando de Bíblia.